Dionísio Chaves, obrigado, meu amigo, um prazer estar aqui com você. Nós estamos aqui nesse... Você já conhecia esse rasco aqui do Casa Choff? Esse da Barra não, Didu. Bicho, que coisa linda isso aqui. Você viu que bonito, coisa bonita? Montado, eu fiquei impressionado. Lindo. Faz parte, né, da história do rasco, né? Faz parte. É uma casa... montadas, exatamente, com qualidade, preço bom, porque preço você vem honestíssimo, aqui... Honestíssimo, né? Cara. Muito legal. A qualidade mesmo. não é honesta, é muito boa. O preço que é honesto. É isso mesmo. Né? Ô Dionísio, você sabe que eu tenho muito prazer toda vez que eu te encontro. Nós temos uma amizade bonita e de consideração. E eu queria, antes de falar que você já foi eleito o melhor sommelier do Brasil, que você ganhou o Campeonato das Américas, eu muito mais do que isso, gostaria que você fizesse um testemunho da sua história, porque você vem de uma origem humilde, se orgulha disso, não é igual um monte de gente que depois de ganhar fama ou ganhar dinheiro fica arrogante. Pelo contrário, você usa sempre isso com muito orgulho para servir de lição, porque a gente vê tanto garoto começando a vida aí e que não agarra as oportunidades. Eu vejo na própria confraria dos sommeliers, as pessoas degustam. Hoje nós degustamos 15 vinhos alemães secos que as importadoras mandam para as pessoas aprenderem. Teve uma palestra de um sommelier que foi para a Alemanha para estudar isso e as pessoas esnobam. Não é todo mundo que vem, não. Então eu queria que você contasse um pouco como é que foi sua luta, como é que o vinho te seduziu para essa vida de sucesso vitoriosa que você tem. Bom, Didu, eu primeiro queria agradecer o convite, fazer um brinde, né? aqui Vamos brindar. Com esse Pinot do Para mim é Volk. sempre um prazer poder trocar essas ideias, né, em relação ao vinho com você. Obrigado. Que é um descomplicador do vinho. É isso né? mesmo. Você bota uma borboleta linda, mas tira linguagem... a gravata do vinho. Exato. É isso mesmo, obrigado. A ideia é essa mesmo, viu? Bom, eu sempre falo com muito orgulho que meu primeiro contato com vinho foi catastrófico. É mesmo? Eu tinha, sei lá, um pouco mais de 10 anos e num final de ano na casa de um vizinho da minha mãe eu tomei, sei lá, uns 3 copos do vinho que a gente chama de sangue de boi, né? E fiquei realmente assim, totalmente. Passei a noite inteira passando mal, minha mãe sofreu com isso. E depois eu nunca mais tive contato com bebida alcoólica, porque a minha vontade sempre foi de ser jogador de futebol. E em tudo que eu faço eu me dedico muito, então acho que um atleta com bebida alcoólica na época não combinava. Rima, né? Não é uma boa rima, né? Eu diria que hoje, por exemplo, um atleta durante as refeições, tomar uma taça de vinho ou 2 taças, se for o caso... É até bom, eu acho. É até bom, é saudável, né? E eu acho que essa é a grande vantagem do vinho, né? Que a gente é viciado, mas não em quantidade, mas em qualidade. Em qualidade. Você vai cada vez mais conhecendo coisas, e a diversidade é enorme, né? Exatamente. Então a gente diminui quantidade e pensa mais na qualidade. É isso mesmo. Né? Melhor uma taça de um bom vinho do que várias garrafas de um vinho mal feito. Ou 3 taças diferentes do que 3 garrafas do mesmo. Exatamente, é isso aí. Então, ou seja, por isso, né, por essa dedicação ao esporte, atleta, malhador, dedicado, eu evitei bebida alcoólica basicamente até os 18, 19 anos, quando na verdade eu fui parar em um restaurante. Minha mãe tinha um bar que era um restaurantezinho bem simples na favela da Rocinha, onde nós morávamos. E os grandes clientes da minha mãe, do bar da minha mãe, eram exatamente pessoas da profissão de restaurante. Olha que interessante. Principalmente na madrugada. Olha que barato. Porque normalmente são pessoas que vêm para o Rio de Janeiro atrás de uma vida melhor, batalhando, e moram sozinhos, às vezes moram com várias pessoas, e enfim, ninguém cozinha, ninguém faz nada. Vão para algum lugar comer alguma coisa coisa bem feita. Toma café da manhã, almoça e janta fora, querem fazer isso por um preço honesto e com uma qualidade muito boa. Claro. Minha mãe, como nordestina, né, sangue mesmo, correndo nas veias, cozinha como ninguém. Eu sempre falo que o grande chefe da minha vida é minha mãe. Para mim, assim, ninguém cozinha igual a ela. Eu acabei de falar pro André no almoço, falei, se tirar o Nordeste da mão de obra de São Paulo e Rio de Janeiro, ninguém come nada. Ninguém come nada, ninguém serve mesa e ninguém... O cliente vai ao restaurante, vai ter que se servir e cozinhar. Então, bom, conhecendo essas pessoas, eu tive uma época em que eu treinei no Flamengo, saí do Flamengo, fui para o Uruguai, voltei, não me adaptei. Nessa confusão toda,
surgiu uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, mas eu precisava de grana, né, para poder ir para os Estados Unidos. E eu sabia que se eu pedisse essa grana à minha mãe, primeiro que seria uma forçação, porque é uma luta, né, minha mãe? Imagina, ela cozinhando ali uma luta na diária. pesada para você ir para os Estados Unidos. E segundo, minha mãe nunca foi uma grande incentivadora no sentido de eu praticar futebol por conta de muitas viagens. Ela preferia o filho ao lado dela. Perto dela, exatamente. Claro. Então eu sabia que falar para minha mãe que ia para os Estados Unidos, enfim... Não era muito boa ideia. Não era boa ideia. Eu tinha que primeiro arranjar a grana e daí depois no final tomar a decisão, conversar com ela e partir. Nisso eu fui trabalhar num restaurante Guimas, no Fashion Mall, de onde 80% dos clientes do bar da minha mãe trabalhavam lá. Olha só. E eu falei, olha, eu estou precisando arranjar uma grana aí, preciso viajar para os Estados Unidos, minha mãe não pode saber, então não tem nem como eu conversar com ela, pedir a ajuda dela. Vocês têm alguma vaga lá de ajudante de garçom, qualquer coisa, eu lavo o prato, faço o que for preciso, né, para realizar o meu sonho, que era ser jogador de futebol. Indo para os Estados Unidos eu não só teria a oportunidade de jogar futebol, como também de aprender uma outra cultura, um outro idioma, que eu sempre fui muito curioso também por idiomas. Era uma coisa que eu queria muito, mas você sabe que aqui fazer um curso de inglês, 5 anos, 6 anos, nem sempre você consegue... É caro. Não, e não consegue falar, né? Quer falar, vai lá, se joga lá e resolve. Você aprende um inglês que vai para Nova York e ninguém entende o que você está falando. Eu sempre falo, eu aprendi a caçar cobra, jacaré, quando eu servi o exército, porque me jogaram dentro do mato, eu fui obrigado. Para sair vivo. Ou o jacaré ou eu, então eu tinha que matar ele. Tem jeito. Então, basicamente, eu acho que por idioma, quando você é jogado no local, é melhor. Você acaba se virando mais. Bom, então depois de entrar no Guimas, eu tinha um amigo que estava nos Estados Unidos, eu esperando a ligação dele, pode vir que já está tudo certo. Ele não me ligava, eu trabalhava. Ele não me ligava, eu trabalhava. E nisso eu fui aprendendo todo o métier. E em 3 meses, os donos do Guimas, né, que era o Ricardo Guimarães e o Chico Mascarenhas, me promoveram a garçom para inaugurar o Guimas aqui do Barra Shopping na época. Hoje não existe mais, que era num centro de expansão do Barra Shopping, que depois foi retirado. E nisso eu fiz um cursinho de vinho básico, porque o Chico me viu fazendo serviço de vinho, me perguntou... que você tinha jeito. Falou, olha, você fez o curso na BS? Eu falei assim, não, nunca fiz curso aqui. Eu ganhei um livrinho aqui de um cliente, que a gente sempre fala sobre vinho, que eu falo para ele que gosto, e eu simplesmente, como diz o militar, papirei o livro todo, né? Que livro era, você lembra? Pô, não lembro, era um livro pequenininho, que falava muito de serviço, falava já dos vinhos alemães, dos Qualitätswein mit Prädikat. É mesmo? Que eu lembro que eu tentava conversar com um cliente sobre vinho alemão, mas eu acho que a minha pronúncia devia estar totalmente errada. Né? Mas aí tá bom. Tinha um feedback do cliente, de ajuda. Então, quando eu fui fazer esse curso, aí me deparei com o Célio Hauser, que eu sempre digo que é um grande mestre, né? Porque o Célio tem uma didática, um conhecimento e uma humildade e simplicidade ao passar os seus conhecimentos realmente muito grande. Como você tem essa simpatia para falar de vinho, né? Isso é maravilhoso, né? A gente se inspira nessas pessoas, não nas pessoas ignorantes, né? Claro, Snobs, estúpidas. Então, eu acho que quando a gente pega essas pessoas no início da nossa carreira, a nossa referência é muito boa. Ajuda muito. Ajuda muito. Então, foi muito bom. Nessas 3 primeiras aulas, esse contato com o vinho, eu fiquei encantado. Passei a estudar, passei a investir minha grana em livros. Toda a gorjeta minha, eu saía direto do restaurante, passava numa livraria, comprava um livro. Quando não dava para comprar o livro que eu queria, eu ia para Letras e Expressões de Ipanema, porque era 24 horas. Pegava o livro, tomava um café, passava a noite inteira lendo o livro às custas do dono da loja. Claro. Era o único jeito. Era o único jeito de... E anotava, né, a página que eu parei. Olha, para voltar no outro dia. Então foi assim, com muita dedicação, perseverança. Eu acho que 90% de tudo que você atinge na vida é dedicação, é perseverança, é disciplina. E, obviamente, se você tiver aqueles 10% de talento, a velocidade ela é maior. Eu acho que uma grande parte nasce com você, porque, sabe, você tinha isso dentro de você, precisando lapidar, e você soube olhar e soube lapidar, né? Exatamente. Então é isso, depois aí caminhando, fiz outros cursos, depois eu lembro quando eu fui a São Paulo em 96 para assistir o concurso brasileiro de sommelier,
no qual inclusive o Manuel Beato foi o campeão, o Marcos Lima, que era do Rio, foi o segundo, o terceiro, se eu não me falha a memória, foi o Juscelino. Juscelino, isso mesmo. Aí estava o Valmir Pereira, o João de Souza também do Rio, ficaram em quarto, em quinto. E eu fui para assistir, porque eu queria ter a noção, ver como é que era. E no final do concurso eu falei, daqui a 3 anos é meu. Eu vou me dedicar e vou ganhar esse concurso. E passei 3 anos me dedicando diariamente. Então eu perdi o corpo de atleta. Esqueceu, o futebol foi embora, esqueci, não conseguia manter meus estudos, meu trabalho e o esporte, né? Eu acho que ninguém deve abandonar o esporte é muito saudável, mas é que naquele momento a minha meta era outra. Claro. Então a minha meta principal... Não, você foi fisgado por um assunto intelectual que te preencheu. Que me encantou, me preencheu. Então eu estudava de madrugada. Que bacana. Eu lembro até hoje, eu saía do Guimarães por volta de 1 da madrugada, chegava na minha casa que era do lado, que eu ainda morava na Rocinha, começava a estudar. Às 7 da manhã, minha mãe acordava, eu tomava o café, daí eu ia dormir. Olha que louco. Porque inclusive até hoje, eu ia no embalo, eu adoro estudar na madrugada, porque o telefone não silencioso, toca, exatamente. É silencioso. Você absorve bastante. Absorvo muito bem, mais do que durante o dia, né? Principalmente hoje em dia que você tem vários trabalhos, várias consultorias, então o teu telefone não para de tocar, então manter a concentração é mais complicado. E daí, enfim, aconteceu, 99, me consagrei campeão brasileiro, mantive a minha meta. Acabei representando o Brasil no Mundial no Canadá. Infelizmente, na época, não estava preparado ainda, né? Era muito precoce para chegar num concurso mundial e desenvolver um bom trabalho, né? Já que a exigência no Mundial é realmente muito grande. Muito grande. Então, eu tinha ainda o sonho de ter uma boa classificação no Internacional. Em 2002, disputei o Brasileiro novamente, realizado em São Paulo. Ganhei, fui bicampeão. E em 2004 eu tive a oportunidade de representar o Brasil no concurso de melhor sommelier das Américas, onde eu fiquei como o melhor sommelier da América do Sul e segundo melhor das Américas. Olha que bacana. Né? O primeiro foi o canadense, eu fiquei em segundo, e o terceiro o americano. Só em ter ganho do americano eu já fiquei feliz. Né? Tudo bem que o título era melhor, mas enfim, nem sempre a gente consegue atingir o máximo que a gente espera. Né? Não, mas olha que carreira vitoriosa. Você teve também na Grécia, não teve? Aí nesse mesmo ano, em 2004, eu representei o Brasil na Grécia, onde com certeza fiz um trabalho muito bom, ainda não suficiente para entrar entre os 3 melhores do mundo, mas assim, estando ali entre os mais bem classificados. Isso para mim já foi muito bom, né? Esse foi o feedback que eu recebi da organização. Que bacana. Inclusive me falaram várias vezes, várias pessoas me diziam isso e eu ficava muito feliz. Falavam o seguinte, olha, se você trabalhar 1 ano na Europa ou 1 ano em Nova York, você vem aqui e arrebenta. Você chega aqui e vai engolir todo mundo. Dionísio, você, cá entre nós, você perdeu um concurso mundial onde quem ganhou foi Henrico Bernardo, é igual fazer uma volta aí com o Ayrton Senna e falar, bom, eu não cheguei lá, ele ganhou. É isso aí, é verdade, é verdade. Não, assistir o Henrico Bernardo foi uma experiência. Um show, né? Não só foi um privilégio, não só para mim, mas para todos os candidatos que estavam disputando, para o público em geral, porque nunca foi visto uma apresentação tão eficiente, tão bonita e realmente foi perfeito. Ele conseguiu simplesmente acertar todas as perguntas na final. E o segundo melhor não acertou 50%. Olha, que fantástico. Ou seja, isso mostrou realmente que ele estava preparado, mostrou o nível dele profissional e que foi merecedor. E é isso. Dionísio, eu sinto que é tão curto o nosso tempo aqui. Um dia o programa vai ter mais prestígio, mais anunciante, vai ter o dobro do tamanho. Aí nós vamos falar à vontade. A gente vai ficar aqui passeando por... Gente, olha, como eu digo sempre, nós podemos até ficar sem beber, mas beber mal jamais, hein? Saúde, Dionísio. Saúde, Dionísio.